Boa noite. Hoje a gente vai fazer a aula 2 da monitoria e vamos falar sobre os assuntos que não foram falados na primeira aula. Aí a gente tem o roteiro aí para vocês, que é transplantes, critérios de morte encefálica, ortotanase, eutanásia e distanase, espiritualidade, religiosidade, ECA, estatuto do idoso, cuidados paliativos e no finalzinho a gente vai falar sobre a dissertação, que vai ser a modalidade de escrita do ensaio de vocês. Sobre os transplantes, o decreto-lei que criou o Sistema Nacional de Transplantes é a Lei 228 de 1997. Mas a última legislação que a gente tem sobre isso é o Decreto 9175 de 2017 e vai regulamentar essa lei e fazer algumas alterações. Dentre essas alterações, nós temos as mudanças nos critérios de morte encefálica, que nós vamos falar mais à frente na parte de morte encefálica, e a extinção da doação presumida. Essa extinção ela transfere a responsabilidade de escolha para a família ou para o companheiro, que não necessariamente precisa estar casado. Sobre a classificação de doadores, a gente tem 4 classificações: o doador cadáver falecido, o doador que teve parada cardíaca recente, o doador com parada cardíaca tardia. Nesse caso, esse doador ele vai ser candidato à doação de tecidos, né, devido ao tempo já de parada cardíaca. E o doador vivo, que é aquele doador que faz transplante de rim e outros órgãos, né, que podem ser transplantados, mantendo a vida do paciente. Dentre as etapas, quando a gente vai fazer uma captação de órgãos ou identificação de um paciente que seja possível doador ou que esteja eleito para fazer essa doação de órgãos, a gente tem algumas etapas. Dentre elas, a primeira etapa vai ser a identificação do doador. Então, aquela equipe médica daquele hospital que já é credenciado para a doação de órgãos, ele percebe que ele tem um potencial doador e ele vai identificar esse potencial doador. A partir daí, ele vai notificar a central de captação e distribuição de órgãos e tecidos. Essa central ela vai avaliar, ela vai ao local que tem o possível doador, né? Vai avaliar se realmente aquele candidato ele está apto à doação de órgãos e vai informar a central de transplantes. Essa central de transplantes ela vai fazer a seleção dos receptores através da lista que ela já tem, informar a equipe de transplantes de retirada e depois de fazer a retirada, ela vai fazer a liberação do corpo, lembrando que esse corpo, pela lei, ele tem que ser recomposto, ou seja, ele tem que ter condições de ser entregue para a família de forma digna, né? Sobre a fila de espera, já é uma portaria que é diferente do decreto-lei. Essa portaria é a portaria 2.600 de 2009, e ela fala sobre a fila de transplantes, né? Cada órgão ele tem sua fila individual e ela é organizada a partir de condições médicas, do tempo de espera e da gravidade da doença. Essa fila ela é nacional, mas a gente sabe que a distribuição ela acaba sendo regional, até porque a gente sabe que cada órgão ele precisa ter as condições adequadas, o tempo adequado de transplante para que ele não seja perdido, né? Então, muitas vezes a localidade ela é levada bastante em consideração. Falando um pouco sobre os critérios de internação em UTI, a gente tem aí que a resolução 2156 de 2016 do CFM, ela fala sobre isso e ela diz que as admissões em unidade de tratamento do UTI, elas devem ser baseadas em alguns quesitos. Primeiro, diagnóstico e necessidade do paciente, serviços médicos disponíveis na instituição, priorização de acordo com a condição do paciente, disponibilidade de leitos e o potencial benéfico para o paciente com as intervenções terapêuticas. Dentro da portaria, ela traz uma priorização sobre os pacientes que devem ser admitidos em UTI, né? A gente sabe que muitas vezes a gente pode ter uma escassez de leitos, né? Em determinado hospital, em determinada região, e por isso que existe essa priorização. Então, a prioridade 1 são os pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida com alta probabilidade de recuperação. Prioridade 2, os pacientes que necessitam de monitorização intensiva sem limitação de intervenção terapêutica. Lembrando que esses pacientes de prioridade 2,
muitas vezes eles podem ser alocados em leitos semi-intensivos, não necessariamente em leitos de UTI. Justamente por isso também que eles são prioridade 2. Prioridade 3, pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida com baixa probabilidade de recuperação. Prioridade 4, pacientes que necessitam de monitorização intensiva com limitação de intervenção terapêutica. E a última prioridade são os pacientes com doença em fase de terminalidade. Lembrando que esses pacientes, eles justamente estão na prioridade 5, porque a gente sabe, até de acordo com o nosso código de ética e com questões humanísticas, que esses pacientes eles devem ser tratados mais com cuidados paliativos, a depender da fase que ele realmente estiver. Os pacientes terminais eles devem ter conforto, e a gente sabe que transferir esse paciente para um leito de terapia intensiva, a gente sabe que a gente vai ter muita intervenção, muitas vezes uma obstinação terapêutica que vai prejudicar esse paciente, né? Aí a gente vai falar um pouco sobre os critérios de morte encefálica, que é a resolução do CFM 2173 de 2017, e ele traz como profissionais aptos para a realização de um diagnóstico de morte encefálica, que são 2 médicos, sendo um deles médico intensivista ou neurologista, sendo adulto ou pediátrico, neurocirurgião ou médico de emergência. O outro médico, que é o segundo médico, ele deve ter experiência de pelo menos 1 ano, tenha acompanhado 10 definições ou tenha realizado um curso específico na área para determinação de morte encefálica. Falando sobre os parâmetros clínicos para o início do diagnóstico, então, assim, o paciente está lá, foi identificado pela equipe médica como possível morte encefálica, ela vai convocar os médicos que estão aptos para realizar esse diagnóstico, e esses médicos, a partir daí, eles vão seguir um protocolo. E esse protocolo inicia com esses parâmetros clínicos, que o primeiro é coma não perceptivo, ausência de atividade supraespinhal e apneia persistente. Lesão encefálica de causa conhecida e irreversível, ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica, temperatura corporal superior a 35, saturação de oxigênio acima de 94% e pressão sistólica igual ou superior a 100 mm de Hg. O tempo de observação para que a gente possa iniciar esse diagnóstico, ele é no mínimo de 6 horas. Então não adianta, o paciente ele acabou de ter a morte encefálica julgada pelos médicos assistentes que estão realizando o cuidado dele ali, ele não pode já iniciar o protocolo de uma vez, precisa de pelo menos 6 horas. E com exceção de quando a causa for hipóxico-isquêmica, né? Nesses casos, a observação ela tem que ser de 24 horas. A confirmação de morte encefálica ela vai ser realizada a partir de 2 exames clínicos por médicos diferentes, um teste de apneia e um exame complementar que comprove a ausência de atividade de morte encefálica. Agora a gente vai falar um pouco sobre eutanásia, distanásia e ortotanásia. Começando da eutanásia, a definição dela é a antecipação voluntária da morte para acabar com o sofrimento. A gente sabe que no Brasil, o nosso Código Penal, artigo 121, proíbe a realização de eutanásia, por mais que alguns países ele aprovem essa eutanásia, aqui a gente não pode realizar. A gente pode classificá-la de acordo com o ato e de acordo com o consentimento do enfermo. De acordo com o ato, a gente tem a eutanásia ativa, passiva e de duplo efeito. Falando sobre a eutanásia ativa, ela é quando tem um processo ou uma realização ativa daquele médico. O exemplo seria injeção letal. Então, o paciente está em fase terminal, expressa essa vontade para o seu médico auxilia utilizando-se de uma injeção letal. É contra a lei, mas dentro da classificação de eutanásia, ela está presente. A eutanásia passiva, essa eutanásia passiva, ela é quando um médico ele deixa de iniciar cuidados que seriam essenciais para a manutenção da vida daquele paciente. Então, o paciente ele precisa daquela ação do médico naquele momento, ele deixa de realizar, sabendo que aquilo vai levar à morte do paciente. A eutanásia de duplo efeito. A eutanásia de duplo efeito é quando o médico ele utiliza de algo para que melhore ou que realize a manutenção daquela doença daquele paciente, mas isso causa a morte desse paciente. Um exemplo seria a morfina. A gente sabe que a morfina é utilizada em controle de dor, principalmente em pacientes terminais, em cuidados paliativos, e o médico utiliza daquela dose de morfina, o paciente acaba falecendo por ocasião daquela droga.
Então, a gente classificaria como eutanásia de duplo efeito. Sobre o consentimento, de acordo com o consentimento do enfermo, a gente tem a eutanásia voluntária. A voluntária em resposta à expressa opinião ou vontade daquela pessoa. Ele expressa a sua vontade, o médico realiza a eutanásia voluntária. Aí a gente pode até relacionar com o suicídio assistido, né? Utilizar como um sinônimo, né? Porque o médico estaria auxiliando o paciente, ajudando o paciente a realizar esse suicídio. A eutanásia involuntária é quando o médico, por si só, ele vai e realiza alguma ação que culmine na morte daquele paciente. Isso aí a gente pode relacionar com homicídio, né? Porque se é involuntário, o paciente ele não tinha essa vontade e o médico achou que aquela ação seria boa para o paciente, aliviaria seu sofrimento e acaba realizando essa eutanásia involuntária. Homicídio, né? Crime. Não voluntária. A não voluntária é sem que se conheça a vontade do paciente. Falando sobre ortotanásia, a gente sabe que ortotanásia é o que deve ser praticado, é o correto. É a morte correta, a morte boa. É aquela morte que ela é realizada, o seu processo, ele ocorre com suporte físico, suporte emocional, sem prolongamento desnecessário, sem obstinação terapêutica. É aí que entram os cuidados paliativos, né? Que é o que prega os cuidados paliativos e mais à frente a gente vai falar sobre isso. Distanásia, a distanásia é a morte difícil. Essa morte difícil, muitas vezes ela é praticada hoje em dia nos hospitais, a gente percebe muito isso, ainda acontece. E é prolongar a vida de forma desnecessária, é a obstinação terapêutica. Estender o processo de morte. É aquele paciente que a gente sabe que ele vai, de determinada forma, ele vai evoluir para uma morte que não pode ser evitada. E a gente inicia uma corrida de diagnóstico, uma corrida terapêutica em um momento que aquele paciente ele só precisa ser confortado, né? E isso que é a prática da distanásia e ela não deve ser praticada pelo médico nem por qualquer equipe de cuidado, equipe de enfermagem, equipe técnica de enfermagem ou qualquer equipe que esteja em cuidado direto do paciente. Aí entrando nos cuidados paliativos, nós sabemos que ele é focado no cuidado e na redução do sofrimento. De acordo com a OMS, ele é definido como cuidado ativo e total de pacientes cuja doença não responde mais ao tratamento curativo, sendo a prioridade o controle da dor e de outros sintomas, e problemas de ordem psicológica, social e espiritual. No Brasil, a gente tem alguns princípios que são norteadores do serviço de cuidados paliativos, e eles são bastante importantes porque eles explicam o que são os cuidados paliativos e como eles devem ser realizados, né? Então, promover o alívio de dor e outros sintomas é aquele paciente terminal, aquele paciente oncológico, que a gente sabe que aquela condição dele impreterivelmente vai levar à morte. Então, aquele paciente ele precisa ser confortado. E não só isso, aquele paciente ele precisa ser aliviado de sua dor. A gente sabe que cuidados paliativos ele não só envolve o cuidado emocional, a conversa, o suporte da família, mas ele envolve também conhecimento médico, conhecimento de medicamento, que a gente precisa ter um controle adequado da dor daquele paciente, a gente precisa entender sobre controle de dor para aliviar aquela dor naquele momento, para que o paciente se sinta confortável no seu processo de morrer. O segundo aí, reafirmar a vida e conceber a morte como um processo natural. A gente sabe que a gente tem muito a cultura hoje em dia de que a morte é algo muito inesperado, como se fosse um local completamente desconhecido, mas os médicos, nós como acadêmicos de medicina também, a gente tem que cada vez mais tentar entender esse processo de morte e muitas vezes tentar explicá-lo ou tentar passar isso para os nossos pacientes, para que quando a gente esteja numa situação de morte iminente ou de cuidados paliativos, de terminalidade, a gente saiba lidar melhor com a morte daquele paciente e saiba ensiná-lo também a lidar com essa morte, né? Não pretender antecipar e nem postergar a morte, isso também é bastante importante. A gente não tem o direito de antecipar a morte desse paciente e nem prolongar, porque a gente sabe que
se a gente prolongar essa morte, a gente vai causar sofrimento, mais sofrimento do que aquele paciente já possivelmente está vivendo naquele momento. Integrar aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado, isso também é bastante importante. A gente, além do conhecimento técnico, além do conhecimento teórico que a gente tem sobre isso, a gente também precisa explorar outras questões do paciente, inclusive, explorar sua espiritualidade, explorar sua religiosidade, atentar para os fatores psicossociais que estão ao seu redor, suas relações interpessoais, de sua família. Então, tem que avaliar o paciente como um todo, né? Oferecer um sistema de suporte que capacite o paciente a viver tão ativamente quanto possível até a sua morte. Isso também é bastante importante. A gente não quer aquele paciente 100% dopado a todo momento. A gente quer um paciente que ele entenda seu processo de morte, que ele esteja confortável com aquilo e que ele vá termine a sua vida de forma confortável, entendendo o que está acontecendo, né? O próximo aí seria amparar a família durante todo o processo da doença. Isso também é bastante importante, porque muitas vezes a gente sabe que não é nem a família que não sabe lidar, às vezes o doente ele já entendeu aquele processo, ele já entrou naquele processo de morte, ele já está preparado para aquilo, mas seu filho, sua esposa, seus pais, muitas vezes não estão preparados para aquele processo. Então, a gente também, em cuidados paliativos, envolve cuidar também da família. E ter início o mais precocemente possível. Isso também é importante, porque cuidados paliativos, eles não devem ser iniciados somente na terminalidade daquele paciente. Cuidados paliativos, eles devem ser iniciados no diagnóstico de uma doença que possa levar a uma terminalidade. Vamos supor, um diagnóstico oncológico de um paciente que a gente sabe que tem um tratamento que será difícil, que terá um acompanhamento também igualmente complicado. Então, a gente sabe que a gente precisa desse suporte de cuidados paliativos, avaliar esse paciente como um todo desde o início, para que quando ele chegue no seu processo de morte, caso ele chegue em pouco tempo, em muito tempo, ele já esteja entendendo bem como lidar com aquilo. Falando um pouco então sobre religiosidade e espiritualidade, a religião é uma organização institucional que envolve crenças, rituais, cerimônias e é um sistema organizado. Já a espiritualidade, ela envolve o domínio existencial, a essência do ser humano. Ela direciona a questões de significados de vida, pode ou não estar relacionada à religião, ou seja, não são conceitos que devem andar muito separados. Muitas vezes o paciente ele tem uma religiosidade e ele necessita da sua espiritualidade, ele necessita dessas questões de vida, dessas questões de direcionamento para que ele possa estar ali dentro daquela religiosidade, dentro daquela comunidade. E o contrário também é verdadeiro, muitas vezes o paciente ele não está inserido em nenhuma religião, mas ele precisa ter sua espiritualidade bem desenvolvida, até porque a gente sabe que ultimamente isso é um assunto que está muito em voga nos congressos, principalmente congressos de cuidados paliativos, congressos sobre oncologia, clínica, congressos sobre cuidado. Muitos estudos estão sendo lançados aí que mostram uma melhora dos índices de saúde quando a religiosidade e a espiritualidade desse paciente elas são exploradas. Isso não quer dizer obrigar o paciente a seguir uma religião ou obrigar o paciente a acreditar naquilo que você acredita e etc. Isso envolve explorar de uma forma que aquilo possa ajudar o paciente de alguma maneira no seu processo de doença. Isso pode levar na alteração da percepção do processo de doença, então pode acontecer de um paciente que não aceita muito bem aquela doença, quando ele se liga à sua espiritualidade ou talvez à sua religiosidade, que às vezes estava esquecida, muitas vezes ele consegue melhorar essa percepção do processo de doença e enfrentar a morte, né? A gente sabe que muitas religiões, elas têm significados, significância para esse processo de morte, e isso pode auxiliar o indivíduo a entender esse processo de morte e ficar mais tranquilo sobre isso, né? Falando um pouco agora sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da Criança e Adolescente ele foi criado pela Lei Federal
8069, em julho de 90. O ECA ele vai ter como objetivo proteger a criança, e criança definida como pessoa de até 12 anos de idade incompletos, e do adolescente, que é uma pessoa de 12 a 18 anos. Dentro do ECA, o ECA é um documento que vocês já devem ter visto, que ele tem muitos artigos, muitas explicações, muitos parágrafos. Eu selecionei alguns artigos que eu achei que são importantes para o entendimento e para o conhecimento de vocês, e que são esses, que é o artigo 7, a criança e o adolescente têm direito de proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. O artigo 11 é assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário às ações de serviço para promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso aí é algo que até na Lei 8080 ele já traz, né? Todo cidadão ele tem direito à saúde. A saúde é direito de todos, dever do Estado, e isso não seria diferente com o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Artigo 15, a criança e adolescente tem direito à liberdade, ao respeito à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento, e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Então, esse artigo aí também é importante, que ele fala um pouco sobre a autonomia, né? A autonomia lá da bioética que a criança ela tem que ter. A criança e o adolescente, eles são seres dotados de inteligência e seres também dotados de autonomia. É aquele caso que a gente até falou na última aula sobre o adolescente de 16 anos que solicitou a prescrição de anticoncepcional, e esse artigo ele fala justamente sobre isso. Eles têm direito ao respeito, à dignidade como pessoa humana. Então, eles têm direitos, eles têm autonomia. Muitas vezes, claro que são seres que ainda são vulneráveis, né, a algumas ações, mas eles têm que ter sua autonomia. Artigo 16, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Ir e vir estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvados as restrições legais, opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir, participar da vida familiar e comunitária, participar da vida política, buscar refúgio, auxílio e orientação. Mais uma vez, falando sobre autonomia, né? Muitas desses parágrafos aí, desses artigos, né? Eles falam sobre a autonomia da criança, que ela tem que ter sua autonomia e ela também tem seus direitos, né? E que devem ser garantidos por seus responsáveis legais. Artigo 17, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Aí, mais uma vez, falando sobre direitos e autonomia. A gente percebe que a autonomia ela é bastante importante para a criança, para o adolescente. A gente percebeu lá no Código de Ética Médica que fala sobre essa autonomia, defende essa autonomia. E no ECA a gente vê que vários artigos também falam sobre essa autonomia. Falando sobre o Estatuto do Idoso, no artigo 4 aí, a gente tem que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma de lei. Então, é aquele caso do idoso maltratado, que a gente infelizmente ainda vê até hoje, né? Que mora com sua família, que não tem os cuidados adequados. É dever do cidadão de denunciar essa prática e não permitir que isso aconteça, né? É proibido. Artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra o idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos: Autoridade Policial, Ministério Público, Conselho Municipal, Conselho Estadual, Conselho Nacional. E o parágrafo 1 traz algo importante que eu até já disse, que é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Então, é dever de toda a sociedade. É dever do médico que percebeu o que está ocorrendo, dever da sociedade comunicar e evitar que isso aconteça, né? Aí eu trouxe em forma de tópico mesmo outras questões que eu achei importantes no Estatuto e que eu acho que vale a pena dar uma pincelada.
que é o atendimento preferencial, imediato e individualizado, junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população. Aí é o preferencial, né, que a gente sabe lá no nosso consultório, que a gente vai ter lá no ônibus, o idoso ele tem direito no banco ao atendimento preferencial. Fornecimento gratuito de medicamentos pelo poder público, especialmente os de uso contínuo, assim como prótese e órtese, e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Essas coisas a gente tem que saber, porque muitas vezes a gente pode se deparar com um idoso que não tem as condições de adquirir determinado objeto mesmo de tratamento, e a gente tem que saber que, de acordo com o seu estatuto, é direito dele ter acesso a isso. Por exemplo, órtese, prótese auditiva, muitas vezes a gente se depara com idosos que precisam dessa utilização, então a gente tem que saber que é dever do poder público fornecê-los. Proibição de discriminação do idoso nos planos de saúde, de cobrança, criação de cursos especiais para idosos, com inclusão de conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, que é aí a cultura, né? A cultura, os idosos eles também devem ser abrangidos nessas atividades. Descontos de 50% em atividades culturais, lazer e esporte, que é a meia entrada, né? Que a gente sabe que o cinema, teatro, eles possuem meia entrada para pacientes idosos. Aí agora eu vou entrar, já no final da aula, eu vou falar um pouquinho sobre a dissertação do ensaio que vocês vão realizar e vou falar um pouquinho sobre ela justamente porque nas turmas passadas ou nos ensaios passados que já ocorreram, muitas vezes a gente está percebendo que não está sendo entendido muito bem a modalidade de escrita que deve ser feita no ensaio, né? Então, vocês vão ver lá que a dissertação, que vocês vão ter que fazer, então a dissertação, ela tem características que são específicas dela, então você não pode simplesmente começar a fazer um texto aleatório sem observar e sem seguir os critérios da dissertação. Então, os critérios que são bastante importantes é o uso da terceira pessoa sempre. Então, a gente não faz dissertação em primeira pessoa, em segunda pessoa, é terceira pessoa, que vai garantir o distanciamento. Então, nesse caso, você vai garantir seu argumento e convencer seu leitor através de argumento e não por sentimento, utilizando isso da primeira pessoa, né? Terceira pessoa é ele, ela, eles e elas. Que o exemplo aí é realizou-se, iniciou-se. Então, a dissertação ela tem que ser realizada obrigatoriamente em terceira pessoa. Não realizar em terceira pessoa, isso vai contra as regras de um texto dissertativo, podendo ser penalizado por isso. Formalidade, norma culta. A dissertação ela tem que ser em norma culta, observando a concordância verbal, pontuação, vírgula, regência verbal. Então, muito importante aí avaliar e revisar o texto para que a gente não tenha nenhum erro de ortografia também, né? Argumentos, a dissertação, ela precisa dos argumentos, né? Que são também importantes, argumentos que sejam bem embasados. Solução para o problema, aí eu coloquei que é uma boa estratégia, porque não necessariamente numa dissertação argumentativa você precisa criar soluções para os problemas ou para os possíveis argumentos que você levantou durante o seu texto. Mas isso é algo meu, eu gosto de utilizar, muitas vezes me ajuda a seguir esse roteiro, a terminar a dissertação mais rápido ou não ter tanto problema para fazê-lo. Eu gosto muito dessa solução de problema, que é aquele pessoal que fez o Enem aí tem pouco tempo, vai saber muito bem o que é a solução para o problema, né? Você cria questões ou cria argumentos e no final, na sua conclusão, você vai criar uma solução para os problemas que você levantou. Título, falando sobre título, se no texto lá da banca ou no texto da prova não disser que é obrigatório colocar título, você tem que colocar, porque a modalidade de dissertação ela exige título, né? Falando um pouco sobre a estrutura da redação, todo mundo já sabe, né, que ela tem que ser realizada em introdução, desenvolvimento e conclusão, e isso é muito importante para que o seu texto ele seja coeso, ele tenha uma coesão. Você não pode simplesmente começar a soltar as ideias, a escrever de forma aleatória. Ele tem que ter um início, um meio e um fim. Na introdução, você vai introduzir seus argumentos. No desenvolvimento,
Eu gosto muito de utilizar um parágrafo para cada argumento. Então, na introdução, vamos supor que eu vou utilizar de 3 argumentos, 4 argumentos para a construção do meu texto. Então, na introdução, eu começo fazendo um apanhado geral daquele assunto, talvez faça uma contextualização histórica, e aí dentro desse parágrafo ainda, talvez pode ser utilizado também 2 parágrafos, né, a depender da quantidade de linhas que você julgar que seja ideal para você. E aí, você introduz seus argumentos, todos os argumentos nessa introdução. A partir daí, e na mesma ordem que eles foram introduzidos na introdução, né, você vai fazer o seu desenvolvimento. Eu gosto também muito dessa forma de texto, que você utiliza um parágrafo para cada argumento. Então, aí no desenvolvimento, pega os argumentos que você levantou lá na introdução, no parágrafo 1, argumento 1, parágrafo 2, argumento 2, parágrafo 3, argumento 3. E na conclusão, você vai retomar os argumentos, você fala um pouco rápido sobre o que você já tinha falado e vai criar soluções para aqueles problemas, né? Que é, como eu disse, algo que eu gosto bastante, que eu acho que facilita. Lembrando que os parágrafos também, individuais, eles também têm que ter início, meio e fim, né? Então, você começa lá, nota-se alguma coisa e no final termina. Portanto, finaliza o parágrafo, né? Utilizar essas palavras que são de finalidade, essas palavras são importantes para a construção do texto de vocês. Trouxe aí um exemplo, seria a importância da humanização na medicina. Vamos supor, a gente tem que fazer uma introdução sobre isso. A gente até falou na última aula lá do relatório de Flexner, do quanto ele foi importante para o entendimento futuro, né, da desumanização ou da fragmentação, porque ele falava sobre fragmentação de ensino, e a gente quer hoje em dia, a humanização ela vai justamente ao contrário, ao oposto dessa fragmentação. Então, você poderia contextualizar historicamente a humanização nessa parte. Falar da sua importância e criar argumentos separados que suportem a sua ideia. Trouxe alguns argumentos aqui que são poucos, né, mas só para a gente exemplificar mesmo. Os exemplos seriam melhora da relação médico-paciente, que teria uma garantia de acesso à qualidade, a melhor qualidade da saúde, ou melhor entendimento do processo saúde-doença. Então, os argumentos, eles têm que vir da pergunta do tema, né? Então, assim, o tema é a importância da humanização na medicina. A gente pode extrair daí a pergunta por que a humanização é importante. A partir daí, a gente pode desenvolver nosso texto, desenvolver nossa introdução, nosso desenvolvimento, nossa conclusão. Aí, os argumentos que eu trouxe, você poderia utilizar. E lembrando que esses argumentos, eles precisam ser embasados, né? Então, assim, quando você introduz seu argumento, inicia seu parágrafo, é bom que você tenha embasamento para cada argumento que você for utilizar, né? E isso vem da leitura de artigos que vocês tiveram aí ao longo do módulo, lembrar das citações de determinados pensadores que vocês tiveram, estudar isso, utilizar isso na realização do texto. Aí no desenvolvimento, como eu já havia dito, utilizar um parágrafo para cada argumento e utilizar referências em cada parágrafo. Como eu disse, é importante que você tenha esse embasamento no que você está falando, né? Muitas vezes a utilização de citações ela é muito benéfica e ela pode enriquecer bastante o seu texto. Um exemplo que eu trouxe aí foi o Laim em Trago, que eu até falei na última aula para vocês, quando ele falava sobre humanização. Um argumento que seria interessante, né? Uma citação para um argumento que seria interessante. Outro exemplo que eu trouxe para vocês aí é do Bernard Law, que é o criador do desfibrilador. Ele fala um pouco sobre a humanização e em uma de suas falas, ele trouxe que a medicina jamais teve a capacidade de fazer tanto pelo homem como hoje. No entanto, as pessoas nunca estiveram tão desencantadas com seus médicos. A questão é que a maioria dos médicos perdeu a arte de curar, que vai além da capacidade do diagnóstico e da mobilização dos recursos tecnológicos. Só essa fala aí dele, desse Bernard Law, ela já pode ser, já pode te ajudar, ou já pode ser uma citação que você pode utilizar no seu texto sobre humanização, né? Na conclusão, a gente vai retomar os argumentos e criar soluções
Como eu disse para vocês, eu gosto dessa criação de soluções porque eu acho que dá um fim ao seu texto, né? E você contribui de alguma forma para aquele texto, além dos seus argumentos, mas você contribui com um final, com uma solução. Um exemplo do assunto que a gente já estava falando sobre humanização na medicina seria uma solução instituir disciplinas relacionadas no curso médico ou criar programas em hospitais que favoreçam a humanização. Trouxe aí mais uma referência para vocês, que é o livro A Meta da Humanização, do atendimento à gestão à saúde, do médico brasileiro Marcelo Rabarre. Ele traz metas e uma orientação para sistematizar a humanização e qualificar o atendimento médico, inclusive contando com um capítulo específico sobre a humanização através de artes. Então, se você quiser falar sobre isso, sobre essa criação de programas em hospitais, utilizando arte, o Doutores da Alegria, por exemplo, a gente poderia muito bem utilizar esse livro, a citação desse autor, para embasar também nossa solução da nossa conclusão, né? E enriquecendo seu texto. Aqui eu trouxe um último slide, isso aqui é só uma chamada de atenção, porque vocês tiveram a mesa redonda lá de vocês e vocês discutiram muito sobre várias questões e eu acho que é importante que vocês deem uma revisada na questão da sociologia em saúde. Inclusive eu até trouxe aí 2 links que eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês leiam, e são links de autores que foram utilizados nas referências que foram enviadas para vocês da mesa redonda. E é importante que vocês façam a leitura disso, até porque o ensaio de vocês, a dissertação que vocês vão ter que realizar, ela vai abranger vários aspectos do módulo de vocês. Então, vocês precisam ter argumentos, vocês precisam ter autores para citar, argumentos bem embasados. Lembrando que copiar é plágio, né? Não pode, de jeito nenhum, se pegar um texto, um artigo, copiar aquela parte e colocar no seu texto. Inclusive, os tutores eles estão bastante atentos a isso, pediram para que eu reforçasse também com vocês. Eles estão avaliando muito isso. E o plágio, né, ele desqualifica totalmente uma redação, podendo levar a um 0 naquela redação, né? E aí, é importante que vocês leiam e criem os argumentos gerais, baseados no módulo, sobre as questões que foram discutidas, sobre ética também, na profissão médica, humanização, cuidados paliativos e etc. E aí, vocês poderão fazer uma redação mais tranquilos, né? Se vocês fizerem esse pensamento antes, essa organização antes de ideias. E aí é isso, as referências que eu usei foram essas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma demanda, precisarem de alguma aula sobre alguma outra questão, ou tiverem alguma outra necessidade, vocês podem entrar em contato comigo. Boa noite.